Olá, turma Farmacologia Aplicada. Eu sou a doutora Fabiana dos Reis Oliveira, professora de Farmacologia da Universidade de Vassouras. E hoje o tema é a primeira parte que a gente vai falar sobre penicilinas. É uma classe, né, de antibióticos que tem como em comum a presença do anel beta-lactâmico, que confere a atividade antimicrobiana da classe, tá? Assim como as penicilinas, a gente também tem as cefalosporinas e os carbapenêmicos, que também possuem o anel beta-lactâmico na sua estrutura. E a magia da química é essa: a partir do momento que se isola um anel responsável por atividade antimicrobiana, conseguiu-se também alterar muitos radicais e a criação de outras classes também. Um breve histórico, né? Porque as penicilinas, elas entraram aí para a história da humanidade porque mudou o desfecho de muitas coisas que antigamente eram incuráveis, doenças infecciosas e iminentemente eram levadas à gravidade, a inclusive óbito, antes do surgimento aí da era dos antibióticos. Então, a gente observa que os antibióticos, eles começaram a surgir ali próximo da década de 30. Até antes disso a gente não tinha realmente medicações com o intuito realmente de um tratamento efetivo a essas infecções. Então, se a gente perceber, a gente está agora indo aí para em 2000, no 2020, 2024, e a gente percebe que a gente ainda vai fazer aí o centenário do uso aí dos antimicrobianos, tá? É, as penicilinas, elas são de grande importância nessa história da medicina, e a gente lembra muito daquela história inicial que, na verdade, parece que foi uma descoberta aí ao acaso, quando o Alexander Fleming, ele descobriu que durante em que ele tinha uma placa e uma cultura de Staphylo aureus e que acidentalmente foi contaminada por uma cepa de fungos, e nessa cepa de fungos observou-se que ao redor do crescimento dessa colônia não havia, na verdade, proliferação de bactérias lá. Então, algo estava sendo ali produzido em que impedia o crescimento ali do agente local, né? Então, com isso, ele conseguiu se isolar o gênero desse fungo, e a isso denominou o gênero desse fungo o gênero Penicillium, né? E a partir de então, continuou-se aí na busca do isolamento de que partícula era essa, que de proteína era essa, que era capaz, na verdade, de impedir a infecção aí bacteriana e a sua proliferação. Logo depois dessa proteína isolada, conseguiu-se isolar o que realmente tinha atividade antimicrobiana, que era aí a estrutura do nosso anel beta-lactâmico, né? Apesar de ter começado essa descoberta em 1922, só a partir de 1940 começou-se, na verdade, a utilizar esse material como um efeito terapêutico em algumas infecções, principalmente de origem de pele, infecções aí estreptocóxicas. E aí, com o advento da guerra, da Segunda Guerra Mundial, foi quando isso foi começado a produzir em escala, porque antes precisava de muita cultura de fungo, porque era um antibiótico de origem completamente natural, dependia do crescimento do fungo, e a partir de então eles conseguiram, na verdade, produzir isso em muita escala. Tanto é que mudou também a história da Segunda Guerra Mundial, porque isso já era levado a campo no tratamento da ferida aí dos soldados, né? E hoje a gente vê a importância ainda da penicilina no uso no nosso dia a dia ainda de muitas enfermidades. Então, aqui a gente vê, na verdade, a estrutura principal do mecanismo de ação das nossas penicilinas. As penicilinas, elas são antibióticos beta-lactâmicos que vão ter essa atividade antimicrobiana porque vai interferir na síntese da parede celular bacteriana, aquela estrutura que confere, de certa forma, uma rigidez à bactéria e a estrutura da bactéria. Uma vez essa parede celular, essa parede bacteriana sendo rompida, levará à fragilidade da bactéria e, consequentemente, lise e morte, sim, tá? Aqui a gente vê, né? Vou colocar aqui um apontador para a gente poder dar uma olhada aqui nessa estrutura da parede celular, que é uma estrutura que a gente chama de peptidoglicanos, que são proteínas e são aminoácidos ligados também a açúcares que a gente tem aqui
e elas vão se unindo esses peptídeos, e conforme há essa união por ligações ocasionadas por uma enzima chamada transpeptidase, vai conferir essa estrutura bem rígida. O anel beta-lactâmico, ele vai nada mais é do que impedir que essa transpeptidase consiga unir essas estruturas de peptidioglicanos, e com isso vai levar aí a fragilidade, a bactéria vai ser levada à lise. Falando desse mecanismo de ação tão importante principalmente das penicilinas, dos beta-lactâmicos, a gente tem que entender principalmente a estrutura celular das bactérias, e a estrutura difere em gram-positivos e gram-negativos. A gente aqui observa que a parede celular de uma bactéria gram-positiva, ela tem uma estrutura de parede celular muito mais grossa, tá? 60% dela é de peptidioglicanos e 40% de outras formações. Então, a gente observa a importância aí dessa parede celular para os gram-positivos. Já nos gram-negativos, bactérias gram-negativas, a gente tem uma parede celular também, mas uma parede celular muito mais delgada, muito mais fina, que é a parede aqui, ó, essa parte realmente ilustrada aqui em roxo. A gente vai ter nos gram-negativos o que a gente chama de uma dupla camada de membrana, uma membrana que é externa e uma membrana celular aqui interna, e no meio delas o espaço perimembranoso aqui, onde a gente vai ter essa camada de peptidioglicanos, tá? Então, conforme a gente começou o uso aí principalmente das penicilinas iniciais, o seu foco de ação principal era principalmente em bactérias aí gram-positivas, e conforme foram havendo melhorias e novas classes foram surgindo, foram melhorando aí a eficácia também em bactérias gram-negativas também. E aqui a gente tem também, né, a divisão das penicilinas, em que a gente chama de penicilinas que são ditas naturais, que são extraídas diretamente do fungo, em que a gente tem aí a penicilina G e a penicilina V, que a penicilina V é a única que a gente tem de possibilidade de usar oral, né, das penicilinas naturais, as outras são tudo para uso parenteral. E a gente tem já as penicilinas criadas em laboratório, que a gente chama aí penicilinas semissintéticas, a descartar aquelas com atividades para estáfilo, que são chamadas penicilinas para antiestafilocócicas, né, com destaque aqui no Brasil para a oxacilina. E a gente tem aqui as aminopenicilinas, destacando aqui a ampicilina e a amoxicilina, e penicilina já com atividades para pseudomonas, que inclusive é uma bactéria gram-negativa de grande problema intra-hospitalar, que a gente tem aqui, por exemplo, a carbenicilina, tá? Vamos começar então falando da penicilina G. A penicilina G, atualmente a gente usa muito ainda ela, e são usadas principalmente por via parenteral, tá? A ação antimicrobiana é uma ação bactericida, ela é muito eficaz, principalmente, como a gente acabou de comentar, em bactérias gram-positivas, inclui as bactérias, principalmente, que envolvem infecções de pele, então, e Streptococcus. Estafilococcus também tem atividade, lembrando que na comunidade também, tanto ambiente hospitalar, os estafilococcus, eles vêm crescentemente sendo mais resistentes às penicilinas, tá? E também tem atividade, sim, contra alguns bacilos gram, no caso, bacilos gram negativos, desculpa, acabou ficando positivos, tem algumas atividades ali, mas é muito pouca também, tá bom? Então, na atualidade, a gente usa ainda a penicilina contra estreptococo, em destaque o estreptococo beta-I hemolítico, que a gente vai lembrar do Streptococcus pyogenes, que está relacionado às infecções de faringoamidalite, né? A gente vai destacar também os Clostridiums, mas principalmente o Clostridium tetani, que é do que causa o tétano, né? Porque o Clostridium perfringens já tem muita resistência, a gente não usa penicilina para o seu tratamento.
Mas a gente também tem a ação aí da penicilina contra a leptospirose, o leptospira e o treponemas também, né, no tratamento da sífilis, tá bom? E em concentrações subunitárias, elas vão fornecer um efeito bacteriostático. O efeito bactericida é completa destruição da bactéria e o efeito bacteriostático é impedir aí o seu crescimento, tá? E o mecanismo de ação, como já falei, vai impedir a formação da parede celular, isso vai gerar uma fragilidade ali na bactéria e isso vai favorecer o rompimento dela. Penicilina G a gente só tem para uso parenteral, e quando a gente fala parenteral, que vai cair de certa forma direto ali na corrente sanguínea, a gente tem a forma de injeção intravenosa ou de injeção intramuscular. A de injeção intravenosa a gente chama de penicilina G cristalina, principalmente. As de aplicação intramuscular, a gente tem a penicilina G benzatina e a penicilina G também procaína, tá? Então, a gente tem que lembrar, né, que uma grande limitação da penicilina G, né, é contra bactérias aí gram-negativas. Então, com o avanço e criação de novas penicilinas posteriormente, ela foi uma das primeiras a serem criadas, esse espectro para gram-negativos, elas vão melhorando um pouco, tá? Porque as gram-negativas têm uma parede, na verdade, um pouco mais complexa. Eles têm uma dupla camada ali lipídica envolvendo e uma camada de peptidoglicano muito pequena, muito densa. Quando a gente vai falar em posologia e dose da penicilina, é uma droga que a gente não usa geralmente 1 miligrama, a gente usa ela em subunidades, né? Mas 1 miligrama contém 1.670 aí unidades. Era só fazer realmente a conversão. A equipe de praxe, o pessoal usa aí a unidade para o tratamento e a dose a ser aplicada aí da penicilina G também, tá bom? A penicilina G é de origem natural e, assim, ela é eliminada pelo corpo e quando a gente pensa principalmente na penicilina intravenosa, que é a penicilina G cristalina, para ela ser administrada, ela é diluída muitas vezes e ela precisa de sais para realmente entrar na corrente sanguínea e com isso, esses sais que acompanham aí a droga, que pode ser sais cloreto ou sais potássico, a gente tem que ter um cuidado especial, por exemplo, porque pode levar a grandes sobrecargas aí cardíaca no paciente cardíaco ou aí no paciente renal, tá? Já a penicilina G-benzatina e a penicilina G-procaína, a gente vai fazer aí para uso intramuscular. Aqui a gente tem o gráfico, né, que a gente vê aqui a penicilina cristalina, ela assim que cai na corrente sanguínea, ela tem um pico máximo e logo depois ela cai essa meia-vida e em cerca de 4 horas a gente já não vai ter mais a presença de drogas. Então, logo se a gente for fazer um tratamento com penicilina cristalina, a gente vai precisar sempre fazer no mínimo aí de 4 em 4 horas nova dose aí de penicilina cristalina. A penicilina G-benzatina já é uma penicilina que pode durar aí cerca aí de 21 dias, realmente aí, mas ela é liberada em pequenas concentrações, mas um período prolongado, é suficiente para algumas infecções, como por exemplo, tratamento de sífilis a longo prazo. A penicilina G procaína, ela já tem uma meia-vida aí, ó, em torno aí, caindo ali em torno de 6, 8 horas, né? E, no caso, a gente faz uma dose de penicilina G procaína a cada 12 horas. Quanto aí ao espectro de ação, principalmente aí da penicilina G, a gente tem que uma grande parte da ação antimicrobiana vem se perdendo aí ao longo do tempo, tá? É um antibiótico que daqui a pouco aí a gente já vai fazer 100 anos aí de uso, e o uso indiscriminado, grande parte foi o que levou a isso, né? O uso indiscriminado aí dos antimicrobianos, tá? Primeiro, a gente tem que lembrar também que ela não é ativa contra bacilos gram-negativos, não é ativa, nesse caso, nos gram-negativos, principalmente de origem anaeróbio. Os anaeróbios, a gente tem um problema especial para a gente poder tratar os germes anaeróbios. Também não são ativos contra a micoplasma, porque eles também não têm parede celular. Se eles não têm parede celular, não tem esse mecanismo de ação, assim como a clamídia e ureaplasma. A clamídia ela é uma bactéria que ela infecta
apenas o intracelular. Então, precisa de um antibiótico que seja capaz de passar para o meio intracelular. E a gente sabe que as penicilinas, elas não têm essa capacidade, tá? E lembrando, né, que a penicilina, no caso, a gente tem, aqui, falando aqui por final, deixa eu só um instante, vou arrastar aqui para mim, que a penicilina ela tem elevada potência antimicrobiana e age em baixas concentrações, mas especialmente para aqueles streptococcus grupo A e grupo B. E aí inclui principalmente aqueles streptococcus piógenes do tratamento das amidalites. Por isso, a boa eficácia no tratamento com o bezetacil naquele paciente que está com amidalite aí bacteriana, tá? Também eficácia em pneumococos, de certa forma, tem eficácia, mas sabemos também da emergência aqui no Brasil do pneumococo resistente, tá? Apesar do pneumococo ele ainda ter uma sensibilidade à penicilina, no caso de um paciente com uma meningite por um pneumococo, hoje em dia não é preconizado o tratamento empírico com penicilina, tá? Porque cerca aí de 25% de cepas já são resistentes às penicilinas, então em meningite a gente não pode brincar. A gente geralmente prefere fazer outra combinação empírica no tratamento aí da meningite, tá? Mas para a penicilina ainda é muito boa para usar aí nos treponemas, né? Treponema pálido e também no tratamento de Clostridium, mas Clostridium tetani, da tétano, porque o pérfides, que é aquele que causa a gangrena gasosa, a penicilina também já não tem uma grande atividade. Bem, então, como é um antibiótico aí que vai fazer seu centenário em breve, né? A gente tem já alguns mecanismos, sim, de resistência e tolerância que essas bactérias elas já vão adquirindo aí ao longo do tempo, tá? Primeira coisa, os bacilos gram-negativos anaeróbios, como a gente acabou, eles possuem resistência natural pela própria composição dessa membrana celular aí. O gram-negativo a gente tem uma certa dificuldade aí um pouco maior. Bacilos gram-negativos, como Proteus, Escherichia coli e Klebsiella, eles já, no caso, eles podem até ter atividade contra as atividade com as penicilinas. Só que eles são germes que são capazes de produzir beta-lactamases. Essas beta-lactamases elas vão degradar aquele anel beta-lactâmico, que é o que confere atividade antimicrobiana. Então, ele produz essa beta-lactamase e acaba a atividade antimicrobiana. Então, na hora que você for pensar que tem até uma atividade aí para gram-negativo, a gente tem que pensar que tem que incorporar a esse antibiótico, talvez, o uso aí de um inibidor de beta-lactamase, tá? Que a gente vai falar um pouquinho mais à frente aí no módulo, tá bom? Micoplasma e ureaplasma, como eu já mencionei, eles não têm parede celular e o mecanismo de ação das penicilinas envolve realmente a inibição da síntese da parede celular por impedir aí a ação da transpeptidase, tá? Clamídia e legionela são bactérias intracelulares e não tem jeito. Penicilina ela só age em meio extracelular, tá? Fora realmente da célula hospedeira, da célula humana, no caso, que a gente está usando o antibiótico, tá? E hoje em dia a gente tem aí a resistência aí adquirida, que é o do Staphylococcus aureus e também de algumas cepas, que são outras cepas de Staphylococcus, que a gente dita como Staphylococcus aí coagulases negativos, e que inclui, inclusive, o Staphylococcus epidermidis, que é aquele Staphylococcus que coloniza também a nossa pele. E mais que em alguns casos eles podem ser, sim, agentes aí, principalmente até de endocardite, né? Qual que é o problema? Cepas hospitalares, a maioria deles já é resistente, chegando aí em torno de 95% a 100%, e em cepas da comunidade a gente já tem resistência à penicilina em cerca de 80%. Então, pensar num tratamento de uma infecção cutânea mais profunda, em que a gente pensa aí no estafilococo envolvido, realmente a gente não vai ter uma boa cobertura aí usando penicilina somente isolada, né? Então, e nesses casos aí da resistência, o mecanismo de resistência geralmente ocorre aí por transdução de plasmídium.
Geralmente, a transdução acontece quando alguma partícula viral vai infectando realmente bactérias, e eles vão passando de bactéria em outra, e ao infectar uma bactéria, eles conseguem pegar um pedacinho de material genético dessa bactéria, que tem esse perfil de resistência já, na hora que infecta outra bactéria e leva aquele genoma também, a outra bactéria ela assume também essa possibilidade de também induzir resistência e levando aí produção também de beta-lactamases, tá? Bem, no Brasil, como eu já mencionei, o pneumococo, né, que a gente morre de medo, que é da meningite pneumocócica, mas a gente lembrar que ele é um grande agente também de pneumonia, né? Quando a gente fala aí de pneumonia pelo pneumococo, a maioria dos pacientes tem sensibilidade ótima, sim, à penicilina. Mas você já fica com o pé atrás se o paciente ele for mais idoso, ele tiver algum fator de risco. Então, às vezes, não vai ser tão legal assim você tratar somente com uma penicilina, essa pneumonia pneumocócica, porque pode vir, sim, a haver aí uma certa resistência. O nosso pneumococo já que causa a meningite, a gente já tem relatos aí em torno de 25% aí de resistência aqui no Brasil. Então, meningite você não pode brincar. Então, você tem que fazer o tratamento logo para não ter sequelas, tá? Quanto aos estreptococos do grupo beta-hemolítico, seja ele grupo A, B, C, G, eles não apresentam resistência. Olha que beleza. Então, a gente pode fazer aqueles tratamentos para faringoamidalite, que são ótimos aí. Então, a principal indicação é fazer o tratamento da faringoamidalite e também para impedir a colonização, né? Porque a gente tem que pensar naqueles pacientes com febre reumática, que já teve uma história aí de febre reumática, de cardite reumática, não pode vir aí adquirindo novas amidalites pela questão de envolvimento e piora da valvopatia. Então, eles têm que aí usar, por exemplo, penicilina a cada 21 dias, aí por um determinado aí período aí das suas vidas também, tá? Então, na profilaxia de febre reumática, é um antibiótico aí maravilhoso aí também para o tratamento e impedir aí a piora das lesões valvares, tá? E falando aí da farmacocinética, né? Lembrando que a absorção por via oral, no caso das penicilinas G, é pequena, ela não sobrevive ao pH ácido gástrico ali, então é somente via parenteral. E na hora que eu falo parenteral, tem o uso endovenoso, a penicilina cristalina, que a posologia dela vai ser aí de 4 em 4 horas, e a gente tem a penicilina G procaína, em que ela vai ser uma dose ou a cada 12 horas ou a cada 24 horas intramuscular. E a gente tem a penicilina G benzatina, que já tem essa possibilidade de ficar com nível circulante ali por 21 dias, dose aí intramuscular. Então, é um antibiótico de escolha para as profilaxias de febre reumática e tratamento aí das faringoamidalites. Falando aí um pouquinho dessa farmacocinética, de como essa droga aí percorre o nosso corpo, porque uma vez que a gente faz o uso parenteral dela, ela vai cair na circulação sanguínea, sofre de certa forma uma distribuição, e essa distribuição também vai levar a um certo metabolismo até resultar aí na sua eliminação. Como difusão e metabolismo, facilmente é difusível pelo corpo, mas certos compartimentos vão ter uma certa dificuldade para ultrapassar. A gente tem dois compartimentos típicos do nosso corpo, provavelmente vocês estudaram no período inicial, que é a barreira a barreira hematoencefálica, que a gente tem uma certa dificuldade de ultrapassar, na verdade, algumas medicações ali, e também no humor aquoso também ali no olho, né? A gente tem uma certa dificuldade, tá? Mas ele tem uma dificuldade de passar no líquor, mas se tiver inflamação, aumenta a vascularização ali local, maior vascularização, mais vaso ali, então maior concentração da droga. Então, na presença de meningite, mesmo não tendo uma boa penetração, na presença de meningite, você está sim apto a poder fazer aí o tratamento. E lembrando que somente a penicilina cristalina é capaz, porque a penicilina G-benzatina e a procaína jamais teriam concentração adequada para passar essas barreiras mais difíceis, seja ela a licórica ou ali próxima ao humor aquoso ou humor vítreo ocular, tá bom? Quanto à penicilina G,
Também ela é pouca metabolizada pelo fígado, a maioria das vezes ela é eliminada via renal e muitas vezes sobre, droga ainda ativa, né, então que ajudaria até no tratamento de infecções do trato urinário também, tá bom? Ainda falando ainda dessa farmacocinética, a eliminação, a penicilina G, ela sofre excreção principalmente renal, né? No caso da penicilina cristalina, em 4 horas ela já vai estar fora, por isso que você já tem a necessidade ali de fazer essa dose a cada 4 horas para manter um nível sérico ali e propiciar uma concentração inibitória mínima ali para esse paciente, para o tratamento dele, né? E cerca de 75 a 90% da droga já podem ser ainda recolhidas pelo rim, tá? Existe uma possibilidade de usar uma medicação que sempre vai falar nos livros, mas isso é muito raro, que é a probenicida. Probenicida é uma medicação que usava para manter níveis séricos de certos, principalmente antibióticos, mais tempo. Hoje em dia, na prática clínica, sinceramente, isso não é usado, tá? Interações, então, que a gente vai ter interação com essa droga, que eu falei que é a probenicida. A gente tem algumas interações também, e eu vou destacar aqui o AS também, o ácido acetil salicílico, porque eles aumentam a concentração sérica, porque reduz a excreção renal, a eliminação ali, porque praticamente a eliminação acontece ali pelo rim, tá? E também eles podem competir com as ligações proteicas e conferindo, assim, o maior tempo aí de circulação. E quando a gente fala de sinergismo é a capacidade em que um antimicrobiano se unindo a outra classe antimicrobiana, eles aumentam a potência e o sinergismo geralmente ele é indicado no tratamento de bactérias que já têm um perfil de resistência. Então, quando ele já tem um perfil de resistência ali intermediária a certa droga, e você quer eliminar, você usa um antibiótico que tenha geralmente um mecanismo de ação diferente daquele, para que aumente a potência no tratamento ali contra aquele agente. E na hora que a gente fala do principal antibiótico, que ele é sinérgico com muitas classes, até outras, a gente vai falar que a combinação perfeita, quando fala de sinergismo, a gente vai falar de penicilina G mais um aminoglicosídeo. O aminoglicosídeo, né, é um antibiótico que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, né? A gente tem a gentamicina, a micacina, né? E eles vão vir aí na luta aí contra as bactérias parcialmente aí sensíveis, tá bom? E as indicações clínicas, né? A gente foi falando aí ao longo do tempo, conforme a gente foi citando, né? Mas as indicações aí de infecções a gente tem que destacar as bactérias gram-positivas, principalmente os estreptococos, né? Essas infecções aí de pele. Os estafilococos, a gente já tem um pé um pouco mais para trás. A gente vai falar também dos treponemas no tratamento aí da sífilis, do Clostridium, principalmente no tratamento do tétano, porque o Clostridium perfid já não tem grande atividade assim, e no tratamento da Neisseria. A Neisseria, em especial, ela já é um agente gram-negativo, mas a Neisseria meningite, ela é ótimo tratamento aí focado com penicilina. A penicilina cristalina é capaz de tratar, sim, a meningite por Neisseria meningitidis. A Neisseria meningitidis. Mas a Neisseria gonorrhoeae, que é causadora de DST, doença sexualmente transmissível, você não pode usar penicilina, tá bom? Não há tratamento com penicilina para usar nem para tratar gonorreia, para tratar o gonococo que causa aí uretrite. Aí a gente usa outra classe, que a gente geralmente vai usar a cefalosporina, que a gente costuma usar aí a ceftriaxona, ok? Lembrando aí, principalmente agora, da indicação mais precisa, tem que falar de sífilis. E sífilis, a gente fala da sífilis primária, sífilis secundária, aquela sífilis latente mais tardia, né? E geralmente a dose ela vai mudando. Na sífilis primária, a gente faz aí o total, né? Seriam duas injeções de bezetacil, uma em cada nádega, né? E uma dose única. Já na sífilis secundária, a gente também faria essa injeção em cada
músculo ali, que seria a gente repetiria também essa dose aí da sífilis semanal, para gerar mais um pico ali de concentração, aumentar um pouquinho mais a concentração, como a gente viu aquela curva, a concentração da droga ela não atinge muito, então a gente faria semanal, mais uma concentração ali, geralmente no caso aí da sífilis tardia, a gente pode repetir isso aí a cada 3 semanas. Então vão ser 2 injeções numa semana, depois mais 2 injeções na outra semana, depois mais 2 injeções na outra semana. E quando a gente fala de sífilis congênita e sífilis neonatal, que tem a complicação que geralmente tem que fazer o exame do líquor do bebezinho, a neurosífilis, a gente tem que pensar o seguinte: é comprometimento do sistema nervoso? Gente, não adianta bezetacil, penicilina G, benzatina. Somente a penicilina cristalina ela é capaz de passar a barreira aí hematoencefálica, ok? Então, no tratamento da sífilis congênita ou no tratamento aí da neurosífilis ou também de qualquer comprometimento ocular, a gente vai ter que usar aí a penicilina G cristalina, ok? E aí, para a gente lembrar, né, da sífilis primária, sífilis secundária, aquela sífilis latente, né, que a gente geralmente é secundária tardia, e a sífilis aí terciária, no caso da sífilis terciária, muitas vezes temos as lesões neurológicas, a gente tem que pensar aí no tratamento com penicilina cristalina, ok? E aí, as outras indicações clínicas dessa penicilina cristalina, desculpa, da penicilina G, a gente tem infecções de pele. Infecções de pele, assim, infecções crônicas, geralmente, por exemplo, pacientes que têm linfangite, linfedema, faz úlceras venosas, costumam ter erisipela de repetição. Muitas vezes o angiologista, ele passa a penicilina G cristalina, benzatina, a cada 21 dias para impedir essas infecções aí que vão se repetindo, infecções de repetição. E algumas infecções, por exemplo, muito comuns na África, que a gente chama de BG, pinta ou bulbo, que são essas treponematoses aqui que podem causar, ó, por exemplo, aqui é um paciente, né? É o que a gente chama de bulba, tá? São treponematoses endêmicas, que são infecções crônicas, elas são ótimas para tratamento somente com bezetacil, tá? E lembrar também das faringos amidalites aí agora, né? O destaque é importante. E é ótimo a gente entender que o uso de bezetacil é uma dose única de 1.200.000, não precisa ser 2 injeções igual no tratamento da sífilis, uma dose única já é capaz aí de erradicar esse estreptococo aí da boca, seja ele causando amidalite, aqui no caso é uma criança com impetigo, que geralmente é aqui no rostinho, podemos também ter impetigo ali, principalmente também nas perninhas, tá? Essa lesão aí é bem característica, e uma dosezinha de bezetacil você erradica e impede, inclusive, a formação aí de cardites, né, da febre reumática, tá bom? E na profilaxia também de quem já teve febre reumática, de novas reinfecções, a dose, né, sendo repetida geralmente a cada 21 dias, porque cada livro casa em 3 ou 4 semanas aí no paciente, tá bom? Agora, algumas coisas que a gente tem que se atentar. A gente não deve usar a penicilina G cristalina. Primeiro, tratamento de erisipela, que é uma infecção que o paciente ele fica mais toxêmico. Tratamento de pneumonia, você precisa de um nível sérico muito maior. Penicilina G benzatina não traz um nível sérico, é um nível basal muito pequeno, então tem que ser para infecções bem levezinhas, tá? São infecções realmente como a gente comentou ali. Então, penicilina G-benzatina não vai tratar nem erisipela, nem pneumonia e muito menos, como eu acabei de falar, gonorreia. Gonorreia, a Neisseria gonorreae não tem ação aí para penicilina, tá? E no caso das feridas traumáticas ocasionadas pelo tétano, e o tétano é penicilina cristalina, ok? Infecções mais graves em penicilina cristalina. E no tétano, a gente tem que fazer também um grande debridamento onde foi a lesão para tirar, na verdade, aquela toxina, né? A gente tem que eliminar e fazer debridamento ali das lesões, tá bom? Agora, a penicilina G-procaína, ela já, como a gente já viu, ela já dá um nível sérico um pouco maior sobre aquela curva. Então, para infecções de moderada e média gravidade, a gente tem até a permissão para poder usar. No caso, a gente pode usar ali para erisipela, a gente pode usar sim também para escarlatina, tá?
Então, a gente pode usar essa dose aqui de penicilina procaína, 300 mil unidades intramuscular a cada 12 horas ou 600 mil unidades a cada 24 horas, mas é uma injeção que você vai repetir todos os dias, aí no caso, durante aí 10 dias. Então, é um tratamento muito doloroso. E hoje em dia a gente tem medicações orais que são tão eficazes quanto a isso. Só que às vezes o paciente, se ele não tiver a opção de via oral patente, é uma opção de você usar. É doloroso, mas é doloroso, tá? Agora, na pneumonia comunitária, a gente também pode usar esse tratamento, né? Lembrando que a gente tem que entender que é aquela pneumonia em que não tiver fatores de risco, o paciente não tem fator de risco para aquele pneumococo ali mais resistente, tá bom? A gente tem que entender que na hora que a gente vai pensar usar uma penicilina procaína, a gente tem um grande substituto dela, que é muito mais fácil, que é a nossa amoxicilina, né? Amoxicilina comprimidinho, a cada 8 horas ou a cada 12 horas, já dependendo aí da formulação da posologia. Então, a gente tem que pensar um pouco aí se a gente vai querer submeter o nosso paciente a essa dor aí, tá bom? E aí, falando da penicilina cristalina, o foco principal, o tratamento de sífilis neonatal, né? O paciente, o bebezinho, né? Ele vai receber ali a penicilina cristalina intravenosa, tá? Já no adulto, também no caso de neurosífilis ou com acometimento de sífilis ocular, a gente vai tratar também com penicilina cristalina. E aí, penicilina G, e a gente tem que lembrar de algumas associações, né? Algumas infecções relacionadas ao puerpério, tá? Puerperais, né? Que são geralmente relacionadas a infecções neonatais no bebê. Infecções genitais por Clostridium, pneumonias necrotizantes, geralmente eles vão ter o que ali? Eles vão ter a presença, podem ter a presença, inclusive, de bactérias anaeróbias ou bactérias mais resistentes. Então, às vezes, é recomendado a associação ali com uma gentamicina, e no caso de anaeróbio, a gente pensar em duas classes de antibiótico, que é a clindamicina, que é uma lincosamina, e o metronidazol também, que é um anaerobicida, tá bom? Agora, nas celulites e faceites necrotizantes aí da comunidade, geralmente é uma entidade mais grave, o paciente ele fica aí muito toxêmico, a gente tem que pensar em associar, às vezes, aminoglicosídeos ou também a oxacilina, né? Que a oxacilina é o antibiótico focado para o estafilococcus, tá? Nenhum antibiótico como a oxacilina tem uma atividade tão importante para o estafilocócico. Mesmo a vancomicina, que a gente usa no caso dos estáfilos resistentes, se a gente for comparar, se esse estáfilo for sensível a antibiótico, a oxacilina ele é o melhor antibiótico, ok? Nas infecções estafilocócicas da comunidade, atualmente a penicilina G ela não é mais recomendada, a gente vai preferir uma penicilina resistente à penicilinase, que é a que a gente fala que é a oxacilina ou meticilina nos Estados Unidos, tá bom? Ou a gente geralmente vai usar uma cefalosporina ali de primeira geração, e a gente geralmente usa a cefalexina, a cefazolina, tá bom? E o problema é que mesmo na comunidade a gente já tem um avanço aí de cepas resistentes também, que a gente chama de cepas Camarza. Nesse caso, o tratamento de uma cepa resistente ao Camarza, isso é muito importante. A gente tem que lembrar aqui da possibilidade de tratamento. Esse é um slide que eu sempre falo que vocês têm que entender, têm que ter na memória de vocês. Se vocês estão diante de uma infecção possivelmente estafilocócica da comunidade, primeiro vocês vão entender, é uma infecção da comunidade, mas ela tem uma gravidade pequena, é uma piodermite pequena, uma celulite muito pequena, muito paciente tolera via oral? Ok, quais são as opções que eu posso usar? Porque já que eu não vou poder usar ali uma penicilina, a minha opção é sulfametoxazol contra metropin, né? Sulfametoxazol contra metropin são drogas antifólicas, tá? A gente tem a opção da clindamicina, que é uma lincosamina, e a gente tem a opção da tetraciclina, né? Que é a própria droga, é o nome da classe, que é a tetraciclina, ok? Já infecções que vêm da comunidade, esse paciente ele está mais grave, é uma pneumonia,
o paciente está séptico, ele tem sinais de disfunção de órgãos, né? Isso aí piorou, a infecção se tornou desorganizada, e isso é uma cascata que vai cada vez mais um órgão levando à falência de outro, né? Então você tem que pensar em usar uma droga via parenteral, uma droga venosa. Artrite, por exemplo, artrite séptica, geralmente o paciente também fica muito toxêmico. Então, as opções de tratamento focado nesse estáfilo da comunidade resistente, a gente vai usar ali a vancomicina, teicoplamida, daptomicina, linezolida ou otigeciclina. Mas, se tem um antibiótico que vocês têm que saber que de uso é a vancomicina, principalmente, ok? Ainda falando aí de algumas indicações clínicas, no caso aí da difteria, tratamento de escolha na verdade, não é penicilina, é eritromicina, né, que é um macrolídeo, ou a clindamicina, que é uma lincomicina, tá? E também pode ser tratada com penicilina procaína, mas por 14 dias. Então, é uma droga aí alternativa, né? No caso, se for muito grave, maligna, pode até se pensar aí utilizar o tratamento venoso com penicilina e cristalina, mas a gente acaba, às vezes por vezes, dependendo, a gente percebe ali que não é a droga aí de primeira escolha. No tétano, o tratamento principal tem que debridar a lesão, tá? Tem que debridar. E além de debridar a lesão, esse paciente ele faz muita rabdomiólise pela questão dos espasmos musculares, lembrando do opistótono, aquele espasmo mantido da musculatura paravertebral. A gente vai fazer muita hidratação nesse paciente, uma hidratação parenteral e tratamento penicilina, por favor, cristalina, entidade grave, ok? No caso aí da gangrena gasosa, em que o tratamento é focado naquele Clostridium que eu falei, Clostridium perfidis, gente, a penicilina ela tem muita resistência já. Então, se a opção de tratamento for penicilina, a gente tem que associar sim uma anaerobicida, e a gente pode aí associar a clindamicina, que é uma lincosamida que tem atividade aí contra a anaeróbios, ok? No caso de insuficiência renal, as doses da penicilina cristalina elas têm que ser ajustadas, conforme eu já mencionei, há muitos sais nela, como sais de cloreto e sais de potássio, e o potássio, se ele não for eliminado ali pelo rim, ele pode causar arritmias, tá? Então a gente tem que lembrar isso, a gente vai ajustar aí as doses dessa penicilina cristalina e evitar, por vezes, aquela sobrecarga hídrica, porque é uma droga que é diluída, tá? No caso de hemodiálise, a droga vai sair no aparelho. Então, muitas vezes termina a sessão da hemodiálise e você tem que fazer uma droga logo após ali, mais uma dose, tá? Todas as indicações aí citadas de penicilina G cristalina, elas podem ser substituídas por ampicilina, que é um aminopenicilina, que a gente vai falar mais a pouco, mais à frente, né? E a vantagem dela é que ela não precisa ser de 4 em 4 horas, né? Que ela pode ser aí de uso de 6 em 6 horas. E tem outra vantagem, a gente tem a associação de ampicilina com o inibidor de beta-lactamase, que é a ampicilina subactam, né? Coisa que a penicilina cristalina ela não tem nenhum inibidor ali de beta-lactamase para ela, então frente aos germes que são capazes de produzir beta-lactamases que vão degradar aquele anel beta-lactâmico, a penicilina ela já não é capaz, e aí vem essas novas penicilinas aí, semissintéticas, adiante, ok? Quanto a efeitos adversos, cara, é uma das drogas que a gente considera aí mais segura, né? Contra o paciente renal, geralmente a gente pode usar, o paciente hepatopata a gente pode usar, realmente causa pouquíssimas toxicidades e detalhe, podem ser usados sim com segurança em gestantes, não provocam lesão nem na gestante, nem lesão aí no feto, então pode usar tranquilamente, tá? Agora, quanto aos efeitos adversos, a gente tem que lembrar que a maioria deles é por questão de alergia, tá? Origem irritativa, tóxica e alérgica, né? As apresentações de penicilina G intramuscular também, no caso, sendo injeção intramuscular no local da aplicação, pode causar dor, pode causar um abscesso, ficar duro ali o local. Geralmente a gente recomenda o paciente ir fazendo massagem depois ali da administração e é muito doloroso. Antigamente vinham inclusive diluentes que na solução também vinha até com um pouquinho de anestésico para impedir aquela extensa dor que eles sentiam durante a aplicação, tá? O uso
direto no líquor não é recomendado, furando a barreira hematoencefálica, isso não é recomendado, porque alguns antibióticos, dependendo da meningite, você pode fazer uma dose ali direto realmente na meninge, mas no caso aí da penicilina, isso não é recomendado, tá bom? Pode ocasionar alguns efeitos neurológicos, né, quando tiver com doses muito elevadas, mas geralmente os efeitos neurológicos são em pacientes que ele já têm alguma doença cerebral, já teve um AVC, já tem alguma neuropatia, algum grau de demência, tá? E também em pacientes que estão mais debilitados, como um paciente com insuficiência renal ou paciente em um pós-operatório aí de cirurgia cardíaca que está com o coração debilitado e acabou de sair de uma circulação aí extracorpórea, tá? Que a gente chama de SEC, tá? E um grande problema, né, não só das penicilinas, mas de todos os antibióticos, é poder causar superinfecções. Na hora que você está tratando, né, uma infecção, tentando erradicar aquele agente patogênico, na verdade você pode destruir a sua microbiota local, a microbiota principalmente do intestino. E, e ao invés nesse momento em que a sua microbiota protetora ela é eliminada, germes patogênicos podem crescer ali. É o caso do crescimento do Clostridium difficile, né? Geralmente é ocasionado por um uso de antibiótico aí prolongado, tá? Então, o uso prolongado de nenhum antibiótico ele é recomendado por isso, pelo problema das superinfecções, tá? E aí, falando também de um efeito adverso, lembrando da reação de hipersensibilidade que pode acontecer, que a gente chama de síndrome de Steven-Johnson, que pode chegar no ápice aí da gravidade. O paciente, ele vai ser como se fosse um paciente grande queimado, ele vai perder grande superfície ali de pele, né? Ele vai ter que ser manejado como um grande queimado, tá? É um paciente que perde, ele pode fazer uma necrose epidérmica ali tóxica, ou no protótipo aí, a síndrome aí de Steven-Johnson, tá? E outra coisa que a gente vai falar, uma vez que o paciente fala que é alérgico à penicilina, se você quer usar uma droga, geralmente se você for usar cefalosporinas, tem que lembrar, se é alérgico à penicilina, cerca de 10% deles também serão alérgicos, sim, à cefalosporina, tá? Então, lembrar que existe essa reação cruzada entre essas duas classes aí de antibióticos, tá? Ok? Mas às vezes o paciente ele é alérgico, ele é marcadamente alérgico e ele só tem essa opção de poder usar a penicilina. Imagina só, gente, um paciente com profilaxia de febre reumática. Ou ele tem que tomar antibiótico de 12 em 12 horas todo dia, eternamente, durante mais de 10 anos na vida dele, ou ad eterno na vida dele, que é um problema de esquecimento. Se ele esqueceu, ele fica sob risco. Ele esqueceu uma dose, ele fica sob risco. Então, o tratamento com bezetacil é muito bom nisso. Então, se o paciente ele tem indicação, ele tem que usar. Imagina uma gestante que ela só pode penicilina também para o tratamento daquela sífilis. No caso, esses pacientes, se são alérgicos, a gente tem a possibilidade de fazer um teste aí de dessensibilização, que vai, na verdade, faz parte de um protocolo, que vai administrando baixas doses, até elevando as doses, às vezes com o uso de corticoide associado, para ver se esse paciente ele melhoraria a adesão e teria uma reação alérgica muito mais branda, tá bom? E por final, falar sobre a penicilina V, né? Essa penicilina aí também, no caso natural, mas essa é a única capaz de sobreviver ao meio ácido do estômago, né? Essa penicilina V, a gente tem a PenV oral, tá? Que a gente chama aqui, né? Ela é uma alternativa a tudo que você pode tratar com penicilina G-procaína, né? Que é aquelas infecções de pequena a média intensidade, nunca infecções graves, penicilina V, PenV, não vai ser o tratamento focado, né? Então, é a opção de evitar aí que o paciente que não quer ir tomar injeção, no caso até da profilaxia da febre reumática, ele pode ser uma indicação. Mas aí também, no caso aí um comprimido, né? Aí a cada 6 ou a cada 12 horas, dependendo, né? Vai ter que usar, no caso aí do paciente, né? Então, a gente vai pesar aí a nossa escolha, na verdade, tá bom? Também pode causar os mesmos efeitos de natureza alérgica, assim como a penicilina G cristalina.
Mas na maioria dos efeitos é de natureza ali uma irritativa, uma urticariazinha leve, um eritema local, às vezes uma dor abdominal, náusea, vômito, diarreia, que são efeitos aí gastrointestinais, tá bom? Então pensou em penicilina V, geralmente é a alternativa em todas aquelas infecções que a gente usa a penicilina G procaína, nunca vai ser também para infecções de gravidade, ok? Eu acho que a gente fica por aí e daqui a pouco a gente fala também sobre as penicilinas aí semissintéticas, que vai incluir aí, né, as penicilinas anti-estafilocóccicas, as aminopenicilinas e as penicilinas com atividade para antipseudomonas, tá? Em breve a gente se vê. Beijo, muito obrigada.